aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Refletindo Nossa Fé. Desde já eu vou pedir para você se inscrever no canal, para você ativar as notificações. É importante para o YouTube ver que o nosso vídeo tem relevância e sugerir esse vídeo para mais pessoas. Também vou pedir para que você divulgue nos seus grupos de WhatsApp, para aquelas pessoas que você acha que gostariam de escutar essa mensagem, essa reflexão. Eu sou o Ed. E eu sou a Simone. Combinamos isso, nós três, eu, você em casa e a Simone, vamos bater um papo como se a gente estivesse na sala da nossa casa conversando sobre vários assuntos. Hoje nós vamos falar de coisas que podem roubar o teu tempo e talvez você não esteja percebendo. E eu vou te contar uma história que está lá no livro, num dos 4 evangelhos, que é o Evangelho de Lucas. E é Lucas capítulo 12, versículo 12 até o 21. Eu vou te contar a história, depois a Simone vai ler para a gente pautar o que a gente falou. Detalhe, toda vez que eu cito algum versículo, eu coloco a referência aqui do lado, para que você possa ir lá e checar, ok? Combinado? Então Jesus conta a seguinte história, a gente não sabe se é real ou não, mas a história que Jesus conta é de um homem agricultor, provavelmente do agro, um empresário, e ele teve uma grande colheita, quer dizer, ele plantou, quando ele foi colher, teve muita colheita. Quem é do campo vai entender muito bem o que eu estou falando, mas teve muito lucro. E ele olhou para tudo aquilo que ele tinha para armazenar e disse assim, eu não tenho espaço para armazenar tudo isso aqui. E ele teve uma ideia, parece uma ideia boa, ele falou, vou desmanchar todos os meus celeiros, quer dizer, onde eu vou colocar isso aqui, vou fazer celeiros novos e vou colocar tudo dentro, vou colocar todos os meus bens dentro e quando eu fizer todo esse projeto eu vou viver de renda na minha aposentadoria. E aí ele faz essa empreitada, ele faz esse trabalho, certamente isso demorou, certamente isso tomou tempo da família dele, tomou tempo, lembra que ele era do agro, ele não era da construção civil, tá? Só para a gente pontuar. E ele fez isso e depois que ele fez tudo, que ele falou para ele mesmo, agora eu posso, vou viver de renda. Deus entra e fala para ele assim, chama ele de louco. Esta noite te pedirão a sua alma. E o que você tem? Para quem vai ficar? E aí Jesus continua dizendo o seguinte, que não adianta a gente ter riqueza na terra e ser pobre com Deus. Eu vou pedir para Simone ler esse texto numa versão que é bem interessante da gente entender. Eu vou projetar aqui e você acompanha comigo. Vamos lá. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósitos muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhes disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Olha só, Jesus fala no finalzinho, quando ele fala louco, esta noite pedirão a tua alma, na verdade ele está colocando o foco ali naquela parte da história, dizendo assim, você se preocupou com tudo que era material, mas e sua vida espiritual, como que está? Como que está a tua vida espiritual? Como está a minha vida, a da Simone, a sua que está em casa? Como está a nossa vida espiritual? E o nosso tema de hoje é coisas que roubam o nosso tempo. E uma das coisas que tem roubado o nosso tempo nos dias atuais, século XXI, é o nosso padrão de vida. Vou te explicar. O que acontece? Talvez com o seu salário, o salário da sua esposa, o salário do seu marido, e o seu, né, se você for uma mulher, o seu salário daria para estar num padrão de vida tranquilo, mas você optou por estar num padrão de vida acima do que você poderia estar com o seu salário. Com isso, você tem contas, muitas vezes condomínio, muitas vezes prestação do carro, prestação da casa, do apartamento. E isso faz com que você trabalhe além do limite, igual esse homem que fez o celeiro.
Lembra que eu falei que ele era do agro, ele não era da construção? Certamente, para construir os celeiros, levou tempo. Ele teve que penalizar a família dele. Muitas vezes do jeito que eu penalizo a minha família e você penaliza a sua. E há muito tempo atrás, quando nós compramos a nossa casa, a gente ouviu um pastor falando a seguinte frase, e é daí também essa reflexão: o que você precisa para ser feliz? Qual o tamanho da casa que você precisa? Precisa ter 8 quartos? 12 banheiros? Você precisa ter 5 carros na garagem? Sabe, eu não sou a favor de ser minimalista, você não ter nada, não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que você tem que ter o essencial para você viver, mas a gente não pode cometer o erro de querer ter mais do que realmente a gente precisa para viver. Na continuação desse capítulo 12, Jesus vai alertar sobre a gente não se preocupar com a comida, com a vestimenta, e ele diz isso para a gente, e aí ele fala assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Olha só que interessante, eu preciso colocar um padrão na minha vida, um padrão de onde eu quero chegar. E aí eu consigo fazer a prioridade funcionar da forma certa. E o que é a prioridade? É a coisa mais importante. Não, já falei no outro vídeo, não existem 2 prioridades na sua vida, existe apenas uma. Se a sua prioridade é o trabalho, a sua prioridade não é a sua família, a sua prioridade não é Deus, sua prioridade é só o trabalho. E na verdade a nossa prioridade, quando Jesus fala buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, é porque a nossa prioridade tem que ser Deus. Primeiro Deus, depois a família. Então a sua família é o seu maior ministério, a sua maior vocação. Você tem que cuidar da sua família, cuidei da minha família. Aí sim eu estou liberado para servir na igreja, aí sim eu estou liberado para trabalhar me dedicando a Deus. Então, se eu não estou bem com Deus, buscando Ele como prioridade, eu não vou estar bem na minha família e eu não vou estar bem nem na igreja, nem no meu serviço. Então, eu preciso pensar que prioridade só existe uma. E eu não posso deixar com que a minha vida financeira me roube o tempo. No finalzinho desse mesmo capítulo, é muito interessante que Jesus fala assim: onde estiver o teu tesouro, ali estará teu coração. Vou colocar aqui para você ver isso aí. E assim, onde estiver o teu tesouro, quer dizer, se o meu valor for a minha profissão, o meu coração vai estar lá. Mas se meu coração estiver em Deus, é lá que Deus vai me contemplar com todas essas bênçãos. E é muito legal a gente pensar nisso. A gente pensar que a gente tem que colocar a nossa fé em Deus. Deus tem o melhor para mim e para você. E Ele não quer negar bem algum para nós, se nós andarmos em retidão. Nenhum bem. Se for para o nosso bem, Ele vai fazer. Se Ele não fizer, acredite, não é para o nosso bem. Então não duvide dele. Esse foi o nosso bate-papo de hoje, numa situação diferente, bem legal, né? Eu tenho falado que a gente vai conversar, falei para Simone, a gente vai bater um papo, vou te colocar na conversa, acabei falando quase sozinho. Mas você concorda com tudo que eu falei? Concordo. A gente conversa muito sobre isso porque é uma luta para nós, é uma luta para a gente em todos os aspectos. Aqui não existe ninguém fora da realidade, aqui a gente é real. E isso para a gente é muito difícil também. Manter um padrão de vida que seja tranquilo para que eu possa servir a Deus com qualidade. Para que eu não precise me distrair no culto com outras coisas que não seja servir a Deus. Valeu por ter assistido até agora. Não se esqueça que a coisa mais importante desse vídeo é você aceitar Jesus. Acho que era se inscrever, né? A segunda coisa, aqui ó, se inscreve no canal e divulga pra gente, tá bom? Beijão e até a próxima. Até a próxima.